Olá, pessoal. Boa tarde. Agora em novo horário da série Elos, a live da Elos Família. Agora vai ser às 14h07. E o tema de hoje é conflitos familiares, compreendendo os tipos psicológicos e com eles que nos ajudam a resolver atritos. Essa nossa live vai ser com a Nicole Gonçalves. Ela acabou de entrar. Só um minutinho. Nicole, ela é psicóloga e terapeuta de família e de casal. Nicole está entrando. Os desentendimentos, os conflitos, eles são naturais no nosso dia. Eles acontecem em todas as famílias, né? E quando a gente vive junto. E entendendo um pouco melhor do conflito familiar, do conflito não, dos tipos psicológicos que a Nicole vai falar para a gente, como é que cada um funciona, a gente vai conseguir também reduzir um pouquinho o nosso conflito. Só um minutinho que por algum motivo a Nicole não conseguiu entrar. Enviando novamente a solicitação, a Nicole já entra. Está carregando. Oi, Nicole. Oi, Aline, tudo bem? Tava difícil de Tudo entrar aqui, ótimo. não tava entrando. Não estava carregando, É, mas estamos lá. Fale pra gente, conta pra gente um pouquinho quais são esses tipos psicológicos, como é que funciona e como é que eles vão nos ajudar aí a diminuir os conflitos diários, né? Os conflitos familiares que são comuns no nosso dia a dia. então, Aline, o que acontece é o seguinte: o Jung, ele propõe, ele entende que a gente tem quatro tipos psicológicos que são possíveis, né? Então, você tem uma atitude extrovertida ou introvertida, e os tipos psicológicos, ele vai dizer que a gente tem a intuição, a sensação, o sentimento e o pensamento. Cada Então um são quatro. São quatro, isso. E o que que acontece? O que ele vai observar ao longo da obra dele, ao longo do que ele foi estudando, é que a gente tem predominantemente um tipo psicológico. Então, se eu sou um tipo pensamento, é assim que eu me coloco no mundo, que eu me relaciono, que eu me relaciono com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas que são da minha família. É com isso que eu me coloco no mundo. É dessa forma. Então, cada um tem um tipo psicológico principal, vamos dizer assim. Você tem os outros três, que ele vai dizer, que são os auxiliares, mas a gente tem o principal. E o que que acontece? Quando você identifica no outro, em você, e naqueles que estão ao teu redor, qual é o tipo psicológico daquela criança, daquele adulto, do companheiro, você entende qual é a forma que aquele outro funciona. Você entende um pouco melhor algumas atitudes, algumas colocações e mesmo algumas preocupações. Porque quem é do tipo pensamento tem preocupações diferentes do tipo intuitivo, por exemplo. Né? É muito diferente um do outro. E aí, a hora que você identifica isso, quando você identifica isso, por exemplo, na criança, você começa a entender o que que para ela é importante, o que que para ela vai fazer diferença no dia a dia. E aí facilita a comunicação, facilita a compreensão daquela família, daquele modo de ser ali, daquela funcionamento que acontece normalmente, né? Então é muito bacana quando a gente sabe qual é o tipo psicológico. E aí, assim, como é que a gente vai saber os tipos psicológicos, né? A minha ideia é descrever um pouquinho e depois que a gente vá fazendo uma live de cada tipo para que isso fique bem mais claro, para que cada um consiga entender qual é o tipo psicológico de seu próprio e daquelas pessoas que estão ao redor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um tipo sensorial. O que que é o tipo sensorial? O tipo sensorial, assim como a criança sensorial, é aquela criança muito ligada nos detalhes. Ela vê cada coisinha que está acontecendo, cada detalhe
que se apresenta para ela. Então, essa criança é uma criança que tem um funcionamento mais devagar, porque ela não consegue ser rápida, já que ela tem que olhar muitos detalhes. Então, ela é mais devagar. E ela vai lidar com o mundo dessa maneira. Então, para ela, por exemplo, a hora que ela vai em algum lugar, ela vai passear, ela vai fazer um passeio com a família, ela quer ir com tudo já muito preparado. Então, ela vai se arrumar, vamos dizer, é aquela pessoa que combina o lacinho com a sandália, que quer combinar com a bolsa, que se tiver que fazer um Uhum. desenho, vai fazer um desenho exatamente combinando com aquilo que ela vai vestir, vamos dizer. Por quê? Porque é uma pessoa, é uma criança sensorial, é uma criança que vai estar muito atenta ao detalhe. E para isso, ela precisa de tempo. É uma criança que ela vai levar um tempo maior para viver isso, para fazer essas coisas, para se preparar para dormir, para se preparar para passear, até na brincadeira dela. E aí, conseguir observar isso, a hora que você identifica isso, você consegue entender que, assim, se isso é muito importante para a criança, você precisa dar um tempo maior para que ela consiga fazer cada uma das coisas que ela precisa fazer. É uma criança que, por exemplo, quando está na escola, às vezes tem mais dificuldade. Ela não é a criança, a primeira. Ela não. Dificilmente ela vai ser uma criança que vai terminar as atividades que estão acontecendo na sala de aula ou agora pela internet rápido. Por quê? Porque ela vai demorar mais para fazer aquilo. Porque ela é a última a acabar. Né? Quanto mais sensorial ela for, mais ela vai demorar para acabar. E tudo bem. A questão é, a hora que a gente, como pai, mãe, responsável, como educador, que a gente percebe isso, você fala, opa, peraí, ela tem um funcionamento assim, então eu vou observar e vou deixar um espaço maior de tempo para ela. Porque se eu fizer ela andar a todo momento a toque de caixa, quer dizer, fizer ela ser muito rápida, isso vai atrapalhar muito a ela e a gente vai ter um estresse tremendo. Ela não consegue funcionar dessa forma. Aí o contraponto do sensorial é a intuição. O que é o intuitivo? O intuitivo é aquela criança que ela é muito rápida, ela capta as coisas no ar. Assim como adulto, sabe? A gente vai identificar muito o intuitivo, por exemplo, no artista, no compositor, né? Então você vai ver várias figuras que você fala assim, parece que a pessoa está no ar. Por quê? Porque ela está ligada, ela está conectando tudo aquilo que ela está percebendo ao redor dela, ela está conectando. Ela é muito rápida. Normal, tem muitas vezes, muito comum o intuitivo, ele falar tão rápido que o raciocínio dele é tão rápido que ele não consegue ser muito claro na fala dele. É interessantíssimo. Eu tenho um filho que tem uma característica muito forte intuitiva e, assim, normalmente ele tem mais dificuldade de se expressar. Por quê? Porque ele é tão rápido que a fala dele demora mais para acontecer. Ele vai falando, mas o que ele já pensou já está lá na frente, né? Então, na verdade, assim, são os dois extremos, né? O sensorial e o intuitivo. O Exatamente. sensorial seria aquela pessoa mais observadora, mais detalhista, mais calma. E o É, intuitivo, ele é mais acelerado, então, não né? é Porque ele que está captando tudo. veja, essa coisa da calma e do ser acelerado não é necessariamente, vamos dizer, não tem necessariamente que ser assim. Um intuitivo pode ser uma pessoa calma. Se ele for um introvertido, ele também vai ser uma pessoa calma. Só que ele é muito rápido no pensamento. Ele é muito rápido na percepção do todo. Então, é aquela criança que tem uma. Rapidamente ela percebe aquilo. Às vezes até você vai falar alguma coisa para a criança já entendeu, já percebeu e já é a próxima coisa. Né? Ele é mais. Voltou? Oi.
Voltou. Eu ia mandar Você uma me ouvia mensagem. falar? Não. Então, eu Se estava você falando puder. que, por exemplo, não necessariamente o sensorial vai ser calmo. Ele pode ser uma criança agitada, né? Assim como o intuitivo pode ser uma criança calma. A diferença é que ele capta as coisas, o intuitivo ele capta as coisas muito rápido. Então, às vezes, por exemplo, você vai. Esse meu filho que eu disse que ele tem uma questão intuitiva muito intensa, por exemplo, às vezes eu vou falar para ele as coisas e eu vou contar. Então, porque você faz assim, porque você pega isso, ele fala assim: tá bom, mamãe, eu já entendi. O que você quer depois, então? Sabe? Ele já entendeu, ele já concluiu, ele já foi. Então, tá, seja rápido na sua Na sua determinação. conclusão, não precisa dar muito detalhe que eu já Não sei. precisa exatamente, né? Assim como, por exemplo, na escola. Se o professor percebe que aquela criança é um intuitivo, então veja, ele não vai se demorar numa lição, ele não vai se demorar num desenho. Se ele estiver conectado com aquilo, ele talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim eles são os primeiros a terminar. E aí eu atendi uma menina que ela era um menino, que ele era um intuitivo. E aí tinha uma questão que era assim, a mãe dele falava, inclusive em conversa com a escola, muitas vezes eles diziam: "Ah, mas ele termina a lição muito rápido". Ele era um intuitivo e ele era muito rápido, e ele era muito, assim, tinha uma facilidade grande. Então, qual foi a minha sugestão, por exemplo, para a equipe da escola? Foi assim: ele tem que terminar aquilo, e aí vocês têm que ter outras atividades para ele fazer. Você tem que propor outra coisa para a criança, porque ela vai ser muito rápida. Então, ela já fez, já aprendeu, já foi próximo, entendeu? Então, assim, a ideia é essa, que você, quando você está diante de uma criança intuitiva, você propõe outras coisas para ela, para que, já que algumas crianças, vamos dizer numa classe, algumas crianças ainda estão fazendo atividade, mas aquela 3 ou 4 já terminaram, porque elas são mais rápidas. Então, o que eu vou fazer? Um dia ou outro, elas conseguem parar e aguardar. Outras vezes não, vai ser difícil delas ficarem ali, né? Porque a criança quer produzir, ela quer conhecer, ela quer fazer. Então vai ter que ser oferecido ou possibilitado que ela busque alguma coisa para fazer, porque ela vai ser muito rápida. E não adianta a gente querer exigir que um intuitivo faça a coisa de um jeito mais devagar, porque ele vai sofrer com aquilo e não é o jeito dele. Essa questão não é o jeito dele. E aí, assim, aí a gente vai entender o seguinte, que o sensorial, ele tem como... A função principal dele é a sensação, a intuição, que é o oposto, vai ser a que ele tem mais dificuldade. Então, para o sensorial, para aquela pessoa que é detalhista, ser rápida, é a coisa mais difícil que tem. Ela não consegue, ela tem muita dificuldade, ela tem que trabalhar para fazer de um jeito rápido. Ela tem que se organizar e ao longo da vida é que ela vai se preparando e entendendo como ela pode fazer para ser um pouco mais rápido. A mesma coisa, a criança que é uma intuitiva. Ela vai ter mais dificuldade de perceber o detalhe. Então, você vai perguntar para a criança, mas então, como era mesmo a que você queria que fizesse aquela fantasia? Ela não vai saber te dizer o detalhe. Ela diz que ela quer aquela, mas ela não vai saber dizer o detalhe. Ela não consegue se ater aos detalhes. É mais difícil. Então, a gente tem que ter uma paciência, não é nem uma paciência, mas assim, uma compreensão de que aquele é o funcionamento da criança, né? E usar as características daquela criança de uma... É interessante isso, né? Eu estava lendo isso recentemente. Então, você saber que aquela criança ou aquele adulto tem algumas dificuldades, tem algumas facilidades, no que é bacana? É bacana que aquilo deixa de ser um problema, você deixa de olhar aquilo como um problema, para olhar aquilo, como é que eu posso fazer uso daquilo? Naquilo que a criança tem de mais tranquilo, mais fácil, maior facilidade, Uhum. ou aquilo que ela tem mais de dificuldade, como é que eu faço para aquilo não ser um problema? Para aquilo não me atrapalhar no dia a dia. Se eu compreendo quais são os tipos psicológicos, se eu compreendendo qual é o tipo da criança, eu vou ter mais facilidade com isso, né? E aí as outras duas que tem são o pensamento e o sentimento, que são linhas da consciência, são funções da consciência, né? Por quê? O que é o pensamento? O pensamento é, por exemplo, uma pessoa que facilmente é a pessoa que tem mais facilidade, talvez, na nossa sociedade, né? Porque o tipo pensamento, ele consegue ser muito concreto, ele produz,
Ele faz, ele é muito, ele não é que ele é muito rápido, mas ele consegue, ele tem uma coerência. Olha, Aline, eu vou, a live vai ser tal hora, então eu vou a tal hora eu entro, a gente fala sobre isso, esses 3 pontos, finalizou isso, aí eu vou fazer dessa forma. Ele tem uma coerência muito grande no pensamento. Ele é muito articulado no pensamento. E isso é muito bacana. Por quê? Porque ele tem uma facilidade para lidar com o mundo que a gente vive. Né? É isso, é a criança que articula muito, normalmente tem uma articulação muito boa para falar, para explicar. Por exemplo, a criança que é um pensamento, que ela vai pedir alguma coisa para o pai e para a mãe, é difícil argumentar com ela, porque ela não deixa frestas, sabe? Assim, ela não deixa nada aberto. Ela fala, então, mamãe, eu quero comer, sei lá, eu quero comer granola, porque a granola vai me fazer bem, porque eu tô com fome, porque agora é a hora. Ela já vem com aquilo tudo articuladinho. Aí você fala, não, mas então, agora não era granola, eu queria que você comesse outra coisa. Ela argumenta de tal maneira que mesmo quando é pequena, você compreende que, sim, meu Deus do céu, como ela tem essa argumentação. É a criança pensamento, é a criança que tem um tipo psicológico pensamento muito grande, muito forte, né? E aí, vamos dizer, a função inferior dela, aquilo que ela vai ter mais dificuldade, é o tipo, é o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é aquela pessoa. É muito interessante, porque quando a gente vê, às vezes, pessoas assim, a gente fala, nossa, que habilidade, né? É aquela pessoa que ela tem uma lógica, mas a lógica é de acordo com o que ela sente. Então, eu posso, vamos dizer, ficar brava com você, Aline. Ah, eu fiquei brava com você agora. Aí eu chego para você e falo, ah, então, Aline, não gostei disso que você fez, você falou aquilo, eu não gostei. Ah, fiquei chateada com isso, Aline. Mas aí em seguida, eu consigo conversar com você e falar, ah, então, Aline, vamos combinar como é que a gente vai fazer, tal coisa. Por quê? Porque ela tem uma habilidade tão grande com o sentimento, ela se move pelo sentimento. E aquilo para ela é tão tranquilo que ela consegue reclamar que um amiguinho ficou chateada com um amiguinho, mas em seguida ela consegue fazer as pazes com ele, fazer Quase está tudo bem. tá tudo bem. Por quê? Isso é difícil para quem? Isso é difícil para o pensamento. É o pensamento que racionalmente já construiu. Nossa, mas o meu amigo fez isso, a gente não tinha combinado assim, então eu tô chateado com ele, então eu vou brigar com ele. E aí o pensamento ele tem dificuldade de retomar os que ele sente e fala, poxa, mas é meu amigo, eu queria conversar com ele, eu gosto tanto, né? E ele tem dificuldade com isso. Mas o sentimento não. O sentimento ele transita dessa maneira de uma forma muito leve. Ele vai, ele briga com um amigo, ou briga com o irmão, ou briga com a mãe, mas daqui a pouquinho ele já vem e já vai conversar com você, e ele já retoma aquilo. E a sensação, quem não é sentimento, tem a sensação de que o sentimento, ele faz aquilo como se não tivesse sido tocado, como se não tivesse sido tão afetado, porque ele transita muito rápido, porque ele é muito habilidoso com aquilo. Mas também tem algumas dificuldades. Quais são? São as dificuldades exatamente do pensamento, né? Se você pede para eles fazer uma redação, vai ser mais difícil. Ele vai conseguir dizer do que ele sente, do que emociona ele. Mas para de fato construir, escrever assim, aquela construção é muito mais difícil. Por quê? Porque o tipo sentimento, ele vai falar, não, eu quero dizer do que eu sinto, eu quero ver o que me emociona, eu não quero escrever uma redação, não é isso que importa na minha vida, né? A importância dele é outra, ele vai ter outras necessidades. Então, ele vai transitar de outra maneira, ele vai fazer de uma outra maneira. E aí, compreender um pouquinho de cada função ajuda que a gente entenda quais são as habilidades e quais são as dificuldades de cada criança, de cada adulto. E aí, com isso, a gente consegue ter essas conversas de uma forma mais natural, né? A hora que eu percebo que o meu filho é um pensamento, ou é um sentimento, ou é um intuitivo, eu consigo lidar com isso, porque eu entendo que o fato dele ser muito lógico, dele perguntar as coisas, ter muita coerência, ser muito pergunta, resposta, é natural, é dele, faz parte. É dele. Aquilo deixa de me ofender tanto. Então, a compreensão por esses tipos psicológicos vai ajudar a gente no dia a dia, né?
E vai ajudar a gente aqui a entender os nossos filhos e saber como é que eu desenvolvo as potencialidades dele. Porque, veja, numa classe com várias crianças, às vezes é difícil para o professor, para aquele que está lá, conseguir desenvolver o que cada um precisa, né? Normalmente nos lugares onde a gente está estudando e tal, cada um tem que descobrir como desenvolver o seu potencial. E se a gente consegue ajudar os nossos filhos a fazer isso, isso fica muito mais fácil, porque a gente vai dando toques, vai ajudando, vai construindo instrumentos para que aquela criança consiga se desenvolver mais. Vai construindo formas para que ela se adapte naquilo que ela tem mais dificuldade. E é uma grande... você tem um grande resultado com isso, É. né? É porque fazendo isso, na verdade, a gente consegue, eu acho que deixar de bater em algumas teclas, né? Do tipo assim, se o seu filho está, não sei, tô dando um exemplo aqui, é sensorial, você não vai falar para ele, vamos, 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 ou não, não fica, ou a criança está contemplando a natureza, sei lá, em algum lugar. E você falou assim, ai, bobagem, vamos embora, porque você vai entender que aquele é o momento daquela pessoa, né? Se for, eu anotei aqui os 4 para eu lembrar. Se for do tipo pensamento, que for uma pessoa bem, vamos dizer assim, meticulosa, então você tem que fazer uma argumentação muito boa, talvez, com aquela criança, né? Sim. Ou com seu marido, né? Se ele for pensamento. E assim, isso vale para os filhos e para a relação marido-mulher. E sabe o que eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, Nicole, que eu acho fantástico? Se a gente consegue, na verdade, unir os tipos psicológicos com as linguagens do amor, a gente tem uma vida perfeita. Não existe, na verdade, a vida perfeita, mas assim, isso facilita muito na convivência, né? Porque veja, Aline, o que acontece assim, é quando a gente pede para o nosso filho, olha, filho, você não esquece de arrumar a cama todo dia pela manhã. E aí ele esquece de arrumar a cama, né? Se eu compreendo o que acontece, qual é o movimento dele, por que ele está fazendo aquilo, eu saio da questão assim, dessa exigência, desse desejo de, olha, você tem que fazer isso, isso é o que você tem que cumprir, e eu consigo entender um outro lado. A hora que eu entendo esse outro lado, eu consigo acolher melhor. E aí eu também consigo ser mais clara no que eu vou comunicar. Porque o que eu vou comunicar para um tipo pensamento, para um tipo sentimento, para um sensorial e para o intuitivo é diferente. Se eu me demorar demais com o intuitivo, ele nos 2 primeiros minutos, ele já mudou, ele já está prestando atenção em outra coisa. Né? Ele não vai ficar ali muito tempo se perdendo muito tempo. É isso, de tempo. É assim, tá, vamos, próximo. Então eu tenho que dar uma mensagem. Ele vai estar falando, ele vai estar com o pensamento lá longe, né? Sim. Então, se eu quero a atenção de um intuitivo, eu tenho que buscar mais rápido. Né? Aí você vê, olha como é isso, quando a gente tem várias pessoas relacionando numa família, né? Eu tenho pai, mãe, filho, às vezes 2, às vezes 3 filhos, em várias pessoas ali. E cada um funcionando de uma maneira. Então, quando a gente tem, por exemplo, um casal que é um pensamento, um sentimento, quando eles estão namorando, ok, tá tudo ok. Mas quando eles se casam, passam a ter um convívio juntos, isso é difícil, porque cada um tem uma linguagem, cada um tem uma forma de lidar com o mundo, uma forma de estar no mundo. Uma pessoa, ela é mais lógica, ela é mais racional, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal que é ela que paga as contas, que organiza os dias de pagar, que organiza os médicos, que organiza tudo. E ele é quem cozinha, né? Ela é um pensamento, ele é um intuitivo. Ele é um sentimento intuitivo. Então, o que acontece? Você vai fazer... E eu acho que é interessante o seguinte, né? Você saber qual é a função. Da criança, você consegue ajudar a desenvolver as potencialidades dela e criar recursos para ela lidar com o mais difícil. E na relação a longo prazo, no casamento, na relação com a família, é muito interessante porque você passa a ver que o sentimento, o tipo sentimento, por exemplo, ele pode se responsabilizar pelas contas. Mas ele não vai como o tipo pensamento faz. Ele vai fazer de um outro jeito. E aí você tem que compreender que ele faz e que esse jeito vão ter falhas,
vão ter dificuldades, talvez não seja tão habilidoso, mas que tudo bem, oferecer, sabe? É isso, é o que ele tem para dar. Você consegue, a gente começa a ser mais amoroso, menos exigente, menos duro com a gente, tanto com aqueles que estão ao nosso redor. Você fica menos duro com as pessoas, né? E aí a tua exigência, ela muda um pouco. Você compreende que ele, às vezes, esquece de pagar aquela conta que ele combinou, mas que não é que ele está fazendo propósito, não é descaso. É porque é o tipo dele, é a forma como ele está no mundo. Não é aquilo que importa para ele. Aquilo é importante? É. Por isso ele vai ter que se organizar e criar ferramentas para conseguir fazer daquela forma, para conseguir cumprir algumas coisas, né, no mundo que a gente vive. Mas você também vai compreender que não é que ele fez isso porque ele não se importa com você ou com o seu filho ou com a sua mulher. Entende? Não é isso. Você sai daquela linha de que o outro está fazendo de propósito. O outro está fazendo porque ele não se importa. Não, não é isso. É a forma de funcionar do outro, que é diferente daquilo que a gente está acostumado, que é diferente da nossa forma de funcionar, né? Sim. E aí, compreendendo isso, fica mais fácil perceber os adultos, perceber nossos pais, né? Ou, por exemplo, quando a gente chega na casa de uma... A gente pensa assim, é a mãe que recebe os netos, ou a mãe que recebe os filhos em casa depois que eles chegaram, porque moram em outro lugar. Tá travando novamente, Nicole. Voltou. Tá, agora voltou, né? Então, mas o que eu tava falando é assim, uma mãe ou uma avó que vai receber, moram longe, que vieram agora da pandemia, vieram fazer uma visita rápida. Aí essa filha, esse filho ou esses netos vêm. Se essa avó for um tipo pensamento, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer coisas. Ela vai fazer a comida, ela vai fazer arrumar uma roupa, ela vai construir algumas coisas, ela vai fazer coisas. Mas ela muitas vezes, às vezes não consegue nem abraçar tanto, nem dizer assim, olha, eu tenho saudades, olha que bom que você está aqui, né? Por quê? Porque essa mãe é um tipo pensamento, por exemplo. Então ela demonstra o afeto dela de outra forma. É fazendo a comida. Eu faço a comida que meu filho gosta, eu faço a comida que meu neto gosta. Então, sabe aquela avó, aquela mãe que faz uma comida para cada um? Muitas vezes é isso. É aquilo, é a demonstração do afeto dela. Ela talvez não consiga... Você está falando, eu estou lembrando da minha mãe. Então, é uma forma de demonstrar afeto, né? Porque talvez ela seja um tipo pensamento. Eu não conheço sua mãe, mas algumas coisas que você já falou, você acha, o que você diz é assim, de uma pessoa que faz. É isso, a pessoa que faz é um tipo pensamento, muitas vezes, né? Ela consegue dar contas de muitas tarefas. Lógico que hoje em dia todos nós damos contas de muitas tarefas, mas de fato, quando você faz isso no dia a dia, de uma maneira mais fácil, é isso, tenho facilidade de dar contas de muitas tarefas. Provavelmente você tem um tipo de pensamento bem forte. E aí, essa compreensão do seu tipo faz com que você consiga comunicar para os outros ao seu redor qual é a forma que você está no mundo, a forma que você se manifesta no mundo, e consegue também saber quais são as suas dificuldades, né? Porque saber qual é a dificuldade que você... aquilo que é mais difícil para você ajuda com que você desenvolva aquilo. O Jung vai falar que na segunda metade da vida, então, assim, depois que você alcançou o meio que a gente chama de metanoia, depois que você entra na metanoia, o que acontece? Você vai desenvolver essas funções que são aquelas que era que você tinha mais dificuldade, que era a tua função inferior. Então, por exemplo, eu sou uma sensorial, eu sou super detalhista, né? Então, o que é ser detalhista? Ser detalhista é assim, eu pus um anel com uma bolinha branca, eu queria o brinco com a bolinha branca, e aqui é meu brinco com a bolinha branca, caiu a bolinha, então eu não pude pôr a bolinha branca. Me incomodou. Eu não fiquei tão confortável com um anel diferente do brinco, entende? Mas é uma bobagem. Veja, gente, a questão é assim, não é que é uma bobagem. Para aquele que não é um sensorial, ele pode achar isso, não, mas isso não importa, não importa. Mas eu que sou uma sensorial, sim, aquilo me
me transmite segurança, aquilo me conforta. É a forma como estou no mundo. Então, eu sou detalhista. Então, assim, por exemplo, eu preparo o prato para os meus filhos, às vezes, almoçarem. Às vezes, eu vou preparando o prato e vou colocando. Eu preparo o prato. Se você vê o que eu preparei no prato, você fala, nossa, que lindo que está esse prato. Eles falam. Por quê? Porque fica tudo arrumadinho. Fica tudo separadinho, arrumadinho. E eu sou uma sensorial, né? Então, a pessoa que tem uma sensorialidade muito forte, ela vai fazer isso. Quando ela não tem isso, ela vai... Às vezes, ao redor do prato está até sujinho, a gente nem se importa, né? Por exemplo, quando eu vejo isso, para o outro não importa, para mim importa. Eu fico incomodada com aquilo. Porque para mim é assim. Aí, ao contrário disso, qual é a minha função inferior? É a intuição. Então, eu tenho mais dificuldade de ser mais rápida. Quando eu sou exigida para ter um movimento mais rápido, eu tenho dificuldade. Né? Eu falei agora há pouco que eu tenho um filho que tem uma intuição muito forte. Eu tenho mais dificuldade de falar com ele. Porque ele fala, mamãe, fala logo. Eu tenho E dificuldade. você é toda... De ser, sabe assim, de fazer aquele resumo. Imagina, eu lembro quando eu estava na escola, recentemente estava lembrando. Eu estava na escola, eu tinha que fazer um resumo daquelas obras de literatura e eu fiz da Moreninha. Menina do céu, o que era aquilo? Aquilo não era um resumo nem aqui, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque, na realidade, o resumo é você pegar os elementos principais e colocar uma história rápida. Eu não consigo fazer um resumo. Eu tenho muita dificuldade até hoje. Eu me surpreendo quando eu vejo alguém fazendo, porque eu falo, nossa, como você consegue? É muito difícil para mim. Mas se eu tiver que fazer um trabalho, qualquer trabalho que seja muito detalhista, eu tenho grande facilidade. E eu identifico isso hoje como adulta. Se eu soubesse disso quando eu era criança, nossa, ia ser muito bom, porque eu ia entender, compreender quais são as minhas habilidades e ia saber aquilo. Então, para ia criança é também muito bacana. entender. E quando você Fala. compreende, né, e você entende que tudo bem, faz parte, eu não tô errada, né, porque o outro faz e eu não faço de forma igual, né, porque eu não Exatamente. sou tão objetiva. Aí eu achei, é porque a gente já está começando a ir para o nosso limite de tempo, Nicole. Eu achei muito bacana quando você falou assim sobre a gente descobrir os tipos psicológicos para que a gente possa não só minimizar conflitos na nossa família, mas também desenvolver o potencial dos nossos filhos. E eu acho que essa sua fala eu acho muito importante, porque assim, quando você entende e você começa a ver, não rotular aquela criança, né? Ai, você é lento. Não, talvez ela seja mais observadora, né? Então, assim, você conseguir desenvolver mais habilidades, né? E justamente assim, o que ela tem de melhor? Qual é a essência daquela criança e fazer com que aquilo aflore de uma forma bacana, assim, diferente, né? E seja um grande diferencial. Uhum. Mas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que a gente pode, talvez, trabalhar esse potencial e reduzir o conflito, entendendo um pouco melhor sobre esse tipo psicológico. Existe alguma pesquisa que a gente possa identificar o tipo psicológico ou é só na observação de fato? Então, existe um teste que chama o QATI, né? Que é um teste que tem que ser feita uma análise e tal, que a gente faz isso no consultório. O que é o teste? Você você responde umas perguntas, depois a gente faz uma avaliação dos dados e tal, e a gente consegue chegar no tipo psicológico da pessoa. O que eu oriento quando a pessoa quer saber sem fazer o teste? A gente vai ver aquilo que a gente tem mais facilidade e aquilo que a gente tem mais dificuldade. Porque às vezes você tem uma função principal e sempre as outras duas que a gente, né? Então, vamos supor, como você falou, se eu tenho a função principal, pensamento, a inferior é o sentimento, e as outras duas, a sensação e a intuição, são as auxiliares. Elas vão me auxiliar a vida. Hora eu uso mais uma, hora eu uso mais outra, mas eu vou durante toda a vida fazer uso delas também, né? Então, uma forma como a gente pode perceber a função do outro é a gente percebendo aquela que ela tem mais dificuldade. Então, se eu souber que o outro... Porque é isso, como a gente tem... A gente tem um tipo, então tem uma forma de lidar com o mundo, de atuar no mundo.
Mas eu tenho duas auxiliares, que dependendo daquilo que eu estou fazendo, dependendo da atividade, dependendo do que eu estou desenvolvendo, as outras também vão aparecer muito. Então, como é que eu sei qual é a minha função principal? Eu sei olhando pela minha função inferior. É o jeito mais fácil de identificar, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma sensorial, seria olhar exatamente o que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade de fazer rápido. Eu tenho mais dificuldade de fazer o resumo. Eu tenho mais dificuldade de não parar nos detalhes. Isso para mim é mais difícil. Portanto, possivelmente, se eu fizer um teste, vai dar o sensorial como uma coisa mais forte. E assim para a criança também. Então, quando eu tenho uma criança, por exemplo, eu tenho um filho que é o pensamento. Qual é a dificuldade maior dele? A dificuldade maior dele é o sentimento. E ele claramente demonstra isso. Então, isso é uma forma de eu falar, olha, eu acho que o que ele tem mais dificuldade é o sentimento, então eu penso que ele é um tipo pensamento. E aí você consegue, fazendo essas coordenações de acordo com. Você vai coordenando o que ele tem mais dificuldade com aquilo que ele tem mais facilidade, e aí você fala, eu acho que é por aí. Ele é um pensamento, vamos dizer. Por quê? Porque tem mais dificuldade com o sentimento. Então, a gente olhando a função inferior, olhando aquilo que a criança ou que o adulto tem mais dificuldade, a gente consegue ter um panorama melhor de aonde qual é o tipo psicológico que aquela pessoa, aquela criança mais usa, mais da forma como ela mais atua no mundo, né? Então, essa é uma forma. Mas, Aline, assim, a ideia era que a gente conversasse um pouquinho sobre os tipos psicológicos e eu queria, a semana que vem e a outra, a gente ir falando cada um pouquinho mais, desenvolvendo mais sobre cada tipo. Eu acho que isso vai bastante, que a gente entenda que tipo psicológico é de cada um e ajudar nessa construção da identificação da criança e deles que estão ao nosso redor, né? Então, por quê? Porque eu falei pouco de cada um, para falar de todos juntos levaria mais tempo. Então, a gente pode, semana que vem, falar um pouquinho sobre o pensamento, vamos dizer, o pensamento e o sentimento. E aí, na outra semana, sobre a intuição e a sensação, né? E aí, dar um pouquinho mais essa visão. Falar também sobre a questão da extroversão e da introversão, porque todos nós vamos ter uma atitude ou extrovertida ou introvertida. E o que significa isso para as crianças? Isso é super interessante e importante, porque às vezes a gente pega uma criança introvertida e quer submeter ela a alguns movimentos de ação, que é o que a nossa sociedade pede, que são muito lentos. Por quê? Porque se ela for uma introvertida, ela não quer viver aquilo daquela forma, né? Assim como a gente às vezes esquece, porque a gente está numa sociedade altamente extrovertida, a gente esquece que mesmo o extrovertido precisa ter momentos de recolhimento. Ele vai aprendendo isso ao longo da vida dele. Se ele não aprender isso, ele vai ter muita dificuldade enquanto adulto para fazer esse recolhimento, né? Então, saber um pouquinho sobre a extroversão e introversão também acho que é muito interessante. Então, a gente poderia, vamos dizer, os próximos 3 encontros, conversar sobre essa atitude, a extrovertida e a introvertida, e sobre os tipos psicológicos, pensamento, sentimento, intuição e sensação. Porque vai ficar de uma forma mais clara isso. E aí a gente E vai ficar, na verdade, as pessoas vão conseguir mergulhar em cada um. Mas eu acho que então fica aqui a dica. A gente continua essa live na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 14h07, né? E a gente vai observando durante essa semana. Anotem, né? Do marido, do filho. Eu tenho 1, 2 filhos, 3 filhos, não importa. E o seu? Quais são os pontos que vocês têm dificuldades, né? Ou que o seu marido tem dificuldade. Ele é mais metódico, ele tem dificuldade em relação ao planejamento, ou ficar focado muito tempo. E aí, ao longo das próximas lives, a Nicole vai mergulhar em cada tipo psicológico, vai falar muito mais, de uma forma mais detalhada, e aí vocês podem também trazer essas informações que a Nicole vai clareando e ajudando vocês a identificar. Tá bom assim, Sim, Nicole? Tudo bem? Dúvidas, né? Isso não pode ser isso mesmo. Porque às vezes você fica em dúvida. Ai, meu Deus, mas é isso, é aquilo. Então, a gente olhando, observando alguns detalhes, fica mais possível de identificar, de entender melhor o tipo psicológico. É isso mesmo.
Então a gente faz isso nos próximos encontros. Vai ficar todo mundo afiado, sabendo bem como funcionam os filhos, marido, esposa, as pessoas que estão ao nosso redor, né? É muito legal, porque às vezes, Aline, tem assim, vamos dizer, você tem um parente, uma pessoa às vezes querida, ou até um amigo, que você fala, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela não demonstra para mim que ela gosta de mim, ou que ela se importa, né? Ou ela faz umas coisas tão estranhas, e às vezes você vai entender que, assim, aquilo é o funcionamento dela, é assim que ela se expressa. E é muito confortável, gera um conforto quando a gente entende isso, né? Que aquele é o jeito da pessoa. E então acho que é bacana a gente entender um pouco melhor, saber isso um pouco mais. E a gente vai ajudando a desenvolver potencial e reduzir os conflitos em casa. E ajudar Exatamente. até mesmo as crianças na escola, né? É muito bom. Nicole, muito obrigada por mais essa live, muito obrigada por estar aqui conosco. E a gente se vê então na segunda-feira. Tá bom, então. Toda segunda-feira, Combinado. agora nesse novo horário, a gente está testando esse novo horário, mas a princípio a gente vai permanecer às segundas, às 14h07. A gente espera vocês na próxima segunda. Muito obrigada a todos que assistiram e agradeço também quem não assistiu agora, que assiste depois, indica para o amigo, que vai estar salvo no IGTV e no YouTube. Voltou. Tinha parado aqui, não sei se eu Voltou. apertei alguma. Eu mandei um beijo. Um beijo, a gente se encontra semana que vem. Boa semana para todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.